E falando agora, né, para manter ainda o exterior, a gente falando sobre China, China ela briga para não se tornar um novo Japão, né? O Japão que era a grande potência ali dos anos 80, com potencial de passar os Estados Unidos, né, para ser a principal economia mundial, acabou perdendo um bônus demográfico, teve problemas também com uma crise imobiliária e parece que o Japão está revivendo A a China China. está revivendo o que o Japão viveu nos anos 80, É, né? a China parece o Japão há 20 anos atrás, né? Quando eles começaram a ter esse problema demográfico, o Japão teve uma redução esse ano pelo 14º ou 15º ano seguido de população, e essa foi a maior redução dos últimos 15 anos, né? Então, não só a população está reduzindo, como está acelerando essa redução. É, o que a gente, de forma rápida, qual que é o problema? Tem muita gente que não está produzindo, mas está recebendo, porque está aposentado. Tem pouca gente produzindo. E é um país que tem pouca entrada de imigração. Então, a população mais nova não se repõe. E a China está começando, né? Começou já dois anos, e ano passado teve um recorde ali ano retrasado, desculpa, 2022, já teve um recorde de redução de população, apesar de ainda ser uma população muito numerosa e tal, mas já é uma situação que a China já abriu o olho para isso e não quer que isso vire um problema para eles, né? É muito difícil você fazer uma população de repente começar a ter filho do nada, por mais que seja controlada, né? Mas a situação hoje para criar um filho hoje é muito mais difícil do que era há 50 anos atrás, né? As pessoas tinham 5, 6 filhos e conseguiam ter uma vida boa ainda com o salário que tinham e tal. Hoje é muito mais difícil, né? Não só aqui, como acho que em várias partes do mundo, na China, me parece que esse é um problema também. E tem um problema também grave porque, além da questão da quantidade de filhos, você pode compensar um pouco disso com imigração. Mas os Estados Unidos e a Europa ainda têm bastante atratividade para isso, né? A Europa tem estimulado bastante isso, né? Então quem tem algum ascendente ali, italiano, português, espanhol, tem visto que eles cada vez mais flexibilizam a entrada, né, o fornecimento de passaporte para essas pessoas. Os Estados Unidos também acaba tendo uma certa flexibilização, mas a Ásia já encontra um pouco mais de dificuldade. O Japão tiveram um grande problema por questão de preconceito mesmo, de não querer misturar raça. E a China tem um pouco menos de atratividade, até por não ser um país tão aberto, né? Tem algumas questões que são muito culturais também, que são muito diferentes do Ocidente Sim. e o Oriente, né? Então, isso acaba dificultando um pouco também. E esse bônus demográfico tende a acelerar agora nos próximos períodos. E o engraçado, outra relação que tem entre essa questão da China com o Japão, é que o Japão também começou esse processo de emperrar o PIB, começar a redução demográfica com uma bolha imobiliária lá no final dos anos 80, 90. Ali deu esse problema, o pessoal também ficou desconfiado do setor imobiliário e começou a poupar e parar de gastar. Simplesmente começou a poupar para velhice e tal. A taxa zero ainda. E há uma taxa muito baixa, né, historicamente baixa, e mesmo assim a taxa não foi baixa o suficiente para incentivar as pessoas a fazerem investimentos e a consumir mais. A gente tem uns dados aqui da China agora, né? A gente sempre fala que o setor imobiliário está com problema. Saiu um dado importante essa semana do volume de transações no setor imobiliário, né? Das 22 grandes cidades da China, as mais importantes, no geral, teve uma diminuição anual, né, do ano passado para esse ano, de 49% na procura por novos imóveis. Nas cidades maiores, né, que são a primeiro e segundo nível que eles separam, teve uma queda de 79%. Na terceiro e quarto nível, que são as médias, mas deve ser umas cidades gigantes lá também, caiu por volta de 49%, que é mais ou menos a média, e nas cidades mais baixas, 33%. Então, a redução da demanda lá é significativa, né? E agora a gente tem esses dados aí para acompanhar. A gente sabia que estava mal, mas ainda eu não tinha visto nenhum dado assim tão surpreendente ou tão impactante quanto esses aí, né? Então é um problema sério. O chinês parou de comprar, principalmente nas cidades grandes, médias para grandes, mas cidade média na China é sempre mais de 1 milhão de habitantes, então é muita gente, né, deixando de comprar. E isso pode virar um problema lá para a China e a gente sabe que pode ser o início de um problema grave, né? A gente já vem falando da deflação na China por falta de demanda, por questão de investimento também, que está difícil lá, e isso aqui, e a China pode fazer duas coisas, né? Pode fazer duas coisas, não. Primeiro, tem uma consequência direta aqui, principalmente para o Brasil, que eles são os grandes demandantes de commodities do Brasil, principalmente minério. E acho que proteína influencia um pouco menos, né? Porque o pessoal tem que comer, mas tem soja também, tem bastante coisa que
que a gente exporta para lá e pode ter um impacto significativo aqui para a gente. Com certeza.